3, 2, 1. Espírito Santo no Novo Testamento. Hoje vai ser esse o assunto aqui que nós vamos falar no canal. Eu queria que você ficasse até o final, avaliasse esse vídeo, curtisse, comentasse se possível, agrega aí um comentário acerca desse material que nós vamos falar aqui. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu preciso entregar um trabalho para concluir a minha pós-graduação em Bíblia e Teologia pela FATEB, aula de Teologia do Novo Testamento com o professor Newton, que é um excelente professor. Então eu estou aqui para entregar um trabalho e eu queria que você participasse disso, queria que você avaliasse aí, deixe um comentário sobre isso, agrega algum conhecimento, e se eu falar alguma coisa aqui que você possa me corrigir, fique à vontade. Bem-vindo ao meu canal, faz os 3C, curte, comenta, compartilha, vamos para cima. Espírito Santo no Novo Testamento. Para falar do Espírito Santo no Novo Testamento, eu queria voltar rapidinho, um minutinho lá atrás no Velho Testamento, para entender qual é a ideia do Espírito de Deus no Velho Testamento. O Espírito, no Velho Testamento, a tradução significa Ruach. A Ruach é a ideia de espírito, fôlego de vida, sopro de vida. Quando nós vemos em Gênesis que Deus cria o homem, Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. A ideia de fôlego, a palavra fôlego é espírito, que é Ruach. Também em outros momentos um vento sopra no vale de ossos secos. Em outros contextos do Velho Testamento, nós sempre vemos o sopro de vida, o sopro, o fôlego de Deus atuando através do Espírito. A mesma palavra de fôlego, a mesma palavra para fôlego, Ruach, também é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e o Espírito de Deus possuía os homens, e o Espírito de Deus fazia grandes coisas, e por aí vai. Também uma grande e importante informação é que no Velho Testamento o Espírito de Deus ele não habitava nos homens, pelo contrário, ele os possuía para exercer uma atividade sobrenatural, uma atividade sobre-humana, e depois se retirava dos homens. Em alguns momentos nós vamos ver desde Êxodo, quando o povo começa a profetizar ali, é porque Deus, o Espírito de Deus tomou aqueles homens em profecia, usou eles e depois se retirou. Em outro momento nós vamos ver acontecimento como em Sansão, que o Espírito se retira dele, como Saul, que o Espírito de Deus já não está mais com ele para exercer o reinado, e nós vamos ver isso acontecendo em reis, profetas e sacerdotes, e por aí vai no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo, a ideia dele em grego significa pneuma. Pneuma é pneu mesmo, pneu de carro. Enche, o enchimento, o ar que enche, o ar que infla. É exatamente isso, pneuma. O Espírito é aquele que enche o homem. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e várias passagens de Atos, quando acontecem alguns avivamentos e visitações do Espírito. Ele vem, enche os homens, ele vem e enche toda a casa com a sua presença, e é essa mesma ideia. Se no Velho Testamento o Espírito ficava sobre os homens, os possuía para exercer uma atividade, depois se retirava, no Novo Testamento a ideia, a teologia do Espírito Santo é de que ele não apenas os possui, os homens, mas agora ele se mantém dentro dos homens. Uma vez que você aceita Jesus, a teologia, a doutrina, fica claro que você é batizado pelo Espírito, porque o Espírito passa a morar dentro de você, ele passa a exercer uma função dentro de você. Bom, o que Jesus diz sobre o Espírito Santo? As principais informações e boas informações está em João 14, 15 e 16. Momento esse que Jesus ele está predizendo a sua morte, e ele está deixando algumas informações importantes e necessárias acerca do que deveria continuar acontecendo após após ele deixar essa terra, morrer, ser crucificado, ser glorificado e ser assunto aos céus. Então ele deixa algumas informações relevantes e importantes. Uma informação muito importante se encontra em João 14, quando ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador. Aqui eu quero chamar a tua atenção para a palavra outro. Por quê? Porque é como se Jesus quisesse dizer: olha, eu vou deixar o meu Espírito para vocês,
E a ideia de outro é que ele vai fazer a mesma coisa que eu já estava fazendo. Então é outro. É como se eu falasse para você: olha, eu vou deixar de gravar esse vídeo, mas vai vir outro aqui para continuar gravando esse vídeo. Então vai vir outro fazer aquilo que eu já estou fazendo. Só que há 2000 anos atrás, Jesus exerceu seu ministério terreno, como em João mesmo diz: o verbo se fez carne, como homem, ele veio, exerceu, ele ensinou, ele cuidou, ele encheu de graça, de poder os homens, ele curou os homens para que os homens pudessem fazer e exercer a continuação do reino de Deus. Já agora ele se ausentou, morreu e ressuscitou, é assunto aos céus, isso está claro na palavra de Deus. O seu Espírito ficou para dar continuidade. Haja visto que nós vamos ver nos evangelhos que o próprio Jesus disse que o Espírito Santo faria o homem lembrar das coisas escritas, que o Espírito Santo também os conduziria em toda a verdade, que o Espírito Santo guiaria, esses homens na verdade, que o Espírito Santo estaria com eles, até a consumação dos séculos. O próprio Jesus diz isso. Essas algumas características do Espírito Santo no Novo Testamento. O ministério do Espírito Santo além de morar em nós, de fazer morada em nós, é nos conduzir em toda a verdade, nos guiar em toda a verdade. Por quê? Porque é necessário em nós que haja uma manutenção do Espírito Santo, nos fazendo sempre lutar contra o pecado. Então ele de tempo em tempo está nos transformando. Por isso que há uma ideia de transformação contínua do homem. Haja visto que a nossa natureza é corrompida pelo pecado, o Espírito Santo, uma das partes do ministério dele é exercer essa restauração plena. Então nós somos considerados pela Bíblia, nós somos chamados de santos pela Bíblia, não porque nós não temos pecado nenhum, mas porque o Espírito Santo, ele está integralmente trabalhando e integralmente nos restaurando a plena santidade, até chegar aquele dia de perfeição, aquele dia que Jesus vem e acaba com o pecado de vez e nos salva de vez do pecado. Agora eu queria mostrar e apresentar pequenos pontos aqui sobre a visão paulina do Espírito Santo através das suas cartas. Paulo foi um grande colaborador do cânon do Novo Testamento, alguém que escreveu a maior parte das cartas para igrejas, para pessoas, onde possui as suas doutrinas e as suas visões acerca do pecado, da graça, da natureza humana, natureza divina, natureza de Cristo, e também a doutrina do Espírito Santo. É importante entendermos que foi formado ao longo dos anos uma concepção do que seria, qual seria o agir do Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo, e precisou ser consolidado algumas doutrinas e alguns entendimentos, e um dos maiores contribuintes para que isso acontecesse, sem dúvida, foi Paulo. Bom, vamos ver o que Paulo fala sobre o Espírito Santo. A primeira ideia que Paulo nos apresenta, que eu quero apresentar para vocês, sobre a mente de Paulo ao falar sobre o Espírito Santo, é que para Paulo é muito claro que o Espírito Santo ele é um presente, é uma dádiva dada por Deus aos homens, dada por Deus a nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8, ele fala sobre Deus, que também nos deu o Espírito Santo, e como Paulo vê essa ideia do Espírito Santo aos homens, é uma ideia de que o Espírito Santo ele é um presente de Deus nos dado para nos alimentar o nosso coração de fé. Então é o Espírito Santo que produz fé no coração dos homens. Agora eu queria colocar 2 versículos pareios para a gente entender um pouco mais sobre isso. Paulo fala em Romanos 10, capítulo 17, que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. E em Gálatas, Paulo também diz, no capítulo 3, versículo 2 ao 5, sobre receber o Espírito Santo através de escutar pela fé. Então perceba que até a vontade que nós temos de ouvir a palavra, até a vontade que nós temos de parar e ler, ela vem do Espírito Santo, que depois que nós lemos, o Espírito Santo produz no nosso coração, por meio da palavra, a fé. Essa é a ideia de Paulo, quando ele se trata da operação do Espírito Santo em nós. O Espírito ele é recebido pelos homens como uma consequência da escuta e aceitação da fé do Evangelho que é pregado a eles. O Espírito Santo é um presente de Deus aos homens, e vem aos homens quando os homens reagem com fé à mensagem de boas novas acerca do Filho de Deus.
Aqui nós temos um bom começo para entender a teologia de Paulo sobre o Espírito Santo, que não é algo que o homem conquista. Para Paulo, o Espírito Santo não é conquistado de maneira nenhuma pelos homens, não algo que você possa fazer para conquistar com méritos próprios, mas é algo que o homem aceita e recebe pela fé. Então, quando você aceita e reconhece que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, que o Espírito Santo é a operação de Deus na terra, que é o período do Espírito Santo na terra, nós aceitamos isso, entendemos isso, então o Espírito Santo passa a fazer morada. Agora, uma coisa muito interessante para dar continuidade, que Paulo menciona, e é muito importante essa contribuição de Paulo para nós sobre o Espírito Santo, é que em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, fala que Deus nos deu o penhor do Espírito. Já em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5, ele fala de Deus nos dando o penhor do Espírito. De igual modo, em Efésios capítulo 1, versículo 4, ele fala que o Espírito é o penhor da nossa herança. Agora eu quero chamar a sua atenção, por que Paulo fala sobre penhor? O Espírito é o penhor, o que essa palavra quer dizer? Bom, a palavra penhor em grego, eu vou até pegar minha colinha aqui para não errar, significa arrabon, penhor. Toda vez que Paulo nesses 3 versículos está usando a palavra penhor, ele está usando a palavra arrabon. Agora, qual é o contexto dessa palavra para aquelas épocas, para aquele momento, para aquelas cartas, para aquela igreja? Arrabon, significado penhor, era uma ideia muito específica do quê? Que encontravam-se em contratos e acordos a ideia de arrabon, quando alguém contratava um serviço ou comprava um produto. Vamos lá, exemplo. Uma mulher, ela comprava um animal, uma vaca, um bezerro, um boi. Antes dela possuir aquele produto que ela estava comprando, ela dava um arrabon, ela dava uma entrada, ela dava um penhor. Você vai na loja hoje em dia, e você vai comprar lá uma televisão, e antes de possuir, você vai lá e dá um arrabon, dá uma entrada, dá um penhor. Assim também, muito costume daquela época, nas cerimônias, as pessoas contratavam um serviço cultural de dança, música. Então, quando vinha para fazer aquela apresentação, antes de acontecer a apresentação, a pessoa dava um arrabon para aquele que ia fazer aquele serviço e no final recebia todo o resto. Esse ponto de partida, esse entendimento de penhor, de o Espírito é o penhor, o Espírito é o arrabon de Deus, né? O grande pensamento de Paulo, a grande sacada, é que o dom do Espírito Santo é a primeira parte perfeita da bem-aventurança que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, é como se Deus está falando: olha, eu tenho uma plenitude, eu tenho algo perfeito para vocês, e eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. Quando Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, vou para o Pai, mas eu volto. Então, o Espírito, Jesus deixando o Espírito, Jesus está deixando a garantia da sua volta e do cumprimento da sua promessa de que Ele vai voltar. A vida que é vivida pelo Espírito é uma antecipação da garantia da vida no céu. Então, sim, nós estamos, como eu disse, em manutenção. O Espírito Santo dentro de nós vai nos fazendo manutenção, vai nos curando, nos restaurando, vai trabalhando, trabalha o caráter, trabalha a personalidade, ele vai nos mudando, nos moldando, até chegar aquele dia perfeito. Então esse é um dos primórdios do Espírito Santo. Essa é uma primazia do ministério do Espírito Santo, nos entregar nas mãos de Jesus, em estado de conservação diante do pecado, porque o pecado ele vem e ele deturpa a natureza humana, né? A Bíblia diz em Romanos que por um homem entrou o pecado e por um homem também o pecado deixou de existir, mas quem faz a manutenção para que o pecado não opere em nós com tanta força, nos destruindo, é o Espírito Santo. Então dia após dia ele vem nos limpando. A própria palavra do Senhor diz que o Espírito nos convenceria e nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mais ainda, dentro da ideia de Paulo sobre o Espírito Santo, em Gálatas capítulo 3, versículo 3, Paulo protesta que aqueles que começaram o Espírito pensam que podem se tornar perfeitos na carne. Em Gálatas 5,16,
ele contrasta essa ideia, né, de quem anda no Espírito cumpre os desígnios do Espírito, mas quem anda na carne cumpre os desígnios da carne. Gálatas 6:8, ele também vai falar sobre isso. Aqueles que semeiam na carne, colhem na carne, aqueles que semeiam no Espírito, colhem no Espírito. Então a teologia do Espírito Santo para Paulo, ele sempre vai apresentar o lado da operação do Espírito Santo e o lado da operação da carne, né? Nós vamos ver em Romanos capítulo 8, como eu já citei aqui, quando Paulo trata da doutrina do pecado, ele sempre faz esse contraste de que de um lado tem a operação do pecado destruindo a natureza humana, mas de outro tem a operação do Espírito Santo cumprindo a redenção de Jesus Cristo em nossas vidas. Em Romanos 8:9, ele ainda faz uma insistência para os seus convertidos que não estejam na carne, mas estejam no Espírito. E mais uma vez o exemplo de Romanos capítulo 1, ele exorta os convertidos a andar não na carne, mas no Espírito. Para Paulo é uma necessidade muito intrínseca, não da gente fazer mérito de ter o Espírito Santo, mas a gente fazer questão de sempre procurar andar na vontade do Espírito de Deus. Se eu falei do arrabon, que o arrabon ele é o penhor, ele é um pagamento antecipado, olha, eu estou deixando o Espírito para vocês, mas eu vou voltar. Então o Espírito é a garantia de que eu vou voltar e cumprir plenamente a minha promessa. Paulo, em outro momento, ele usa uma outra fala muito interessante, né? Em outra frase vivida, Paulo fala da possessão do Espírito como sendo um selo de que o homem pertence a Deus. 2 Coríntios capítulo 22, Paulo fala que Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, fala que seus ouvintes estão selados com o Espírito da promessa. Efésios 4:30, ele exorta para não entristecer o Espírito Santo, com o qual foram selados para o dia da redenção. Assim como no caso de arrabon, há também por detrás dessa ideia de selo, né, uma ideia de prática comercial financeira, de posse. Haviam dois casos em que um selo era especialmente significante e importante no mundo antigo, ou seja, naquele contexto que Paulo está se tratando do Espírito Santo. Quando o homem selava um documento ou um testamento, ele garantia pelo selo, pela fixação do selo, de que aquele conteúdo estaria nas mesmas condições que seria entregado ao destinatário. Ou seja, o selo é uma ideia de que eu fechei e aquilo será entregue completamente da maneira que eu entreguei para o destinatário. Ainda mais, muito frequentemente, imóveis, em bens, eram selados em um saco, um pacote que era fechado e colocado em cima um nó com um cordão que fechava aquele pacote. O selo era a garantia de quem estava enviando, de que o bem que foi enviado ia chegar do mesmo estado e não comprometido. É exatamente da mesma maneira como você recebe o seu produto hoje. Quando você compra uma pizza, por exemplo, há um selo na lateral que diz que se aquele material for violado, então você devolve. É uma garantia de que da maneira que eu embalei, aquilo dali vai permanecer. Pois bem, por que essa teologia? Quero te explicar. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é remido dos seus pecados. Você então agora tem posse de todo o trabalho de sacrifício que Jesus fez como sacrifício puro e santo, nos remindo e nos lavando de uma vez por todas e nos tirando da condenação do pecado. Quando você faz esse ato de aceitar a Jesus, você aceita, o Espírito Santo vem
e passa a habitar, a te encher. Se lembra lá no começo? Ele te enche, ele te habita, ele está em você. E quando ele vem é como se fosse uma marca, um selo. Ou seja, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, te perdoou, você aceitou. Então agora esse sacrifício passa a valer na sua vida. Você está remido, está lavado. E a morada do Espírito Santo para Paulo dentro de você é como se Jesus estivesse falando: eu te peguei, restaurei, te limpei. Agora eu vou te embalar com o Espírito Santo. Entende como a ideia de embalagem, de envolver, é a mesma ideia de encher, de estar envolto, de estar dentro, de estar em você, de estar operando. O dom do Espírito Santo é o selo de Deus sobre o homem, garantindo de fato que aquele homem pertence a ele. Para Paulo essa é a ideia. Quando nós vemos um homem vivendo com paz, poder, alegria, serenidade, sabedoria, que somente o Espírito pode dar, é uma prova inquestionável que aquele homem pertence a Deus e é homem de Deus. Bom, eu vou parar por aqui porque esse vídeo está muito comprido, mas ainda há muita coisa, há muito entendimento para a gente discorrer. Mas para Paulo, de fato, o Espírito Santo de Deus é o que derrama o amor nos corações, como diz Romanos. O Espírito Santo de Deus conduz e guia a verdadeira filiação. O Espírito Santo de Deus que nos dá acesso ao Pai. Enfim, para Paulo, o Espírito Santo de Deus, ele é ao mesmo tempo a ponte, ele é a garantia de Deus para nós e de nós para Deus. É aquilo que nos faz vencer o pecado, é aquilo que nos enche de graça, de poder. É somente através do Espírito Santo de Deus que nós podemos dar continuidade na caminhada cristã. Ninguém sem o Espírito Santo de Deus consegue prosseguir e seguir fazendo a obra de Deus. Por isso a necessidade para Paulo de ter e de se relacionar com o Espírito Santo de Deus. E eu encerro aqui dizendo para você: busque o Espírito Santo de Deus, busque se relacionar, busque compreender, busque agradar, busque dar lugar, espaço e condição para Ele operar na sua vida. Isso é importante, é vital na caminhada cristã. E eu quero encerrar aqui com duas frases muito interessantes que eu achei de alguns escritores. Vamos lá. William James, o famoso psicólogo, escreveu uma vez: muitas razões foram dadas porque não devemos orar, enquanto outras são dadas porque devemos. Mas em tudo isso, muito pouco é dito sobre a razão pelo qual oramos. A razão pelo qual oramos é simplesmente não podemos deixar de orar. Também C.H. Dott diz: a oração é o divino em nós, apelando para o Deus acima de nós. Como Paulo teria dito que o Espírito Santo dentro de nós é que nos desperta com desejo inexprimível de Deus, ele teria dito: sendo os homens, não sabemos o que fazer para orar. Só podemos trazer a Deus um suspiro profundo no coração humano, que o Espírito Santo interpreta para Deus por nós. Ou seja, nem saber orar nós sabemos, porque nós não sabemos orar qual é a vontade de Deus para nós. Mas fato é que quando nós respiramos e dedicamos isso a Deus, o Espírito Santo, ele transforma essa respiração, esse fôlego de vida, esse desejo que nós temos por Deus, ele transforma isso em oração, dizendo: Pai, realize a sua vontade. Eu encerro por aqui. Comenta aí o que você achou disso. Faça aí a sua sugestão, faça a sua contribuição nesse vídeo com um comentário, compartilhe. Que Deus te abençoe, que você possa ser edificado, que você possa ser abençoado por isso. E eu deixo aqui a minha saudação. Grande abraço, estamos concluindo a pós-graduação. Vamos para cima, Deus abençoe. E daqui a pouco tem mais novidades para você no canal, mais mensagens aqui na nossa igreja. Estamos em reforma nesse momento. Mas que Deus te abençoe. Grande abraço, Pastor Herbert.